Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula gravada, nesse período de quarentena que nós estamos passando. E essa primeira aula é justamente conteúdos revisionais, ou seja, o que a gente já abordou em sala de aula. Então no início nós temos aqui uma reflexão da luz. Vamos ver o que é a reflexão da luz novamente. Nós temos um raio que a gente chama de raio incidente, ou seja, um feixe de luz que vai bater sobre um espelho e depois ele vai voltar. Então a reflexão é justamente isso, quando um feixe de luz passa de um meio de propagação e ele bate no limiar com outro meio e retorna. Como assim? Vamos ver uma simulação que vai nos facilitar. Na parte de cima nós temos o ar, essa parte toda em branco onde nós temos um laser inserido. Na parte de baixo nós temos o vidro. Então vou desligar o laser. Ao momento que eu ligo o laser, eu consigo observar que depois que ele toca no vidro, acontece duas coisas. Primeira, ele bate e volta, que é a reflexão, é que nós vamos estudar. E a outra parte, ele bate, ele incide sobre o vidro e ele penetra no vidro, que nós chamamos de refração, que nós vamos estudar mais à frente. Então, para a gente estudar a reflexão, a gente precisa da reta normal. A reta normal é justamente uma reta de referência para ângulos. Ela sempre fará um ângulo de 90 graus com o limiar entre os dois meios de propagação. Então, com a reta normal, a gente consegue observar as leis da reflexão da luz. Primeira é que elas são coplanares, ou seja, a reflexão junto com o ângulo incidente ocorre no mesmo plano. E segundo, que é a lei mais importante, é o ângulo incidente com o ângulo refletido. O que significa isso? Ângulo incidente é o ângulo entre essa reta normal tracejada e o feixe incidente. Ângulo refletido é o ângulo entre essa reta normal e o feixe refletido. Então, se eu coloco, por exemplo, o meu laser com um ângulo incidente de 60 graus, eu consequentemente terei um ângulo refletido de 60 graus também. Ou seja, a lei da reflexão nos diz que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Então a gente pode justamente utilizar a nomenclatura que nós utilizamos em sala de aula, que nós falamos que θi de ângulo incidente é igual ao nosso θr, que nós chamamos de ângulo refletido. Então nós podemos utilizar essa lei tranquilamente. A partir de agora nós vamos ver a construção de uma imagem num espelho plano. Então o que é um espelho plano? É uma superfície refletora, uma superfície lisa, que nós vamos utilizar o que chamamos de reflexão regular da luz. Então nessa nossa imagem, na primeira imagem, a gente tem um objeto que chamamos de P e nós vamos observar como se dá a construção da imagem desse objeto P por meio de um espelho plano, esse espelho azulado na horizontal. Então nós temos vários feixes de luz saindo desse objeto P, refletido por uma fonte primária. Alguns desses feixes batem no espelho para formar a imagem. Então aqui nós temos na ilustração dois feixes. Nesses dois feixes a gente consegue observar que eles respeitam perfeitamente a lei da reflexão, ou seja, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Só que a gente observa que depois que esses feixes batem sobre o espelho, eles espalham. Então, o que vai para os olhos da pessoa, nós conseguimos observar um certo espalhamento. Como esses feixes se espalham, eles não se encontram, a gente não consegue obter uma imagem à frente do espelho. Então, a imagem num espelho plano ela fica atrás do espelho, porque existe a necessidade de prolongarmos os feixes após a reflexão no espelho. Então, usando os feixes refletidos, nós prolongamos ele para dentro do espelho por meio dessa linha tracejada preta. A partir do momento que a gente obtém o encontro dessa linha, é justamente onde nós vamos obter a imagem. Então, quais as características que a gente tem para essa imagem? Essa imagem, a gente observa por meio dessa visualização que ela tem o mesmo tamanho do objeto, ela nem maior nem menor, e a gente consegue observar também que a distância entre o objeto e a imagem são distâncias iguais. Então, para a gente justamente colocar como um resumo, eu coloco essa imagem como uma referência. Então, a gente pode concluir que o tamanho do objeto é igual ao tamanho da nossa imagem, assim como nós podemos também concluir que a distância do objeto ao espelho, que nós chamamos de P, é igual à distância da imagem ao espelho, que nós chamamos de P'. Nós temos também esse nosso QR Code, que serve justamente para a gente observar uma simulação referente a essa situação. Então, nós podemos aqui
visualizar isso. Nós temos um objeto à esquerda que foi colocado à frente de um espelho e a gente consegue observar justamente o que acontece quando nós temos o espelho incidindo sobre ele. Na verdade, eu vou montar novamente para ficar mais claro a nossa visualização. Então, coloco um espelho plano, vou colocar aqui um ponto, como uma lâmpada, por exemplo, refletindo, né, emitindo luz para todos os lados. Eu observo que algumas dessas luzes batem sobre o nosso espelho plano e refletem, ou seja, espalham. Esse espalhamento eu não consigo obter desse lado, ou seja, à frente do espelho, a imagem. Porém, se eu consigo prolongar os feixes refletidos, eu consigo obter a posição correta para essa nossa imagem. Pois bem, então retornando aqui à nossa aula, nós podemos observar o seguinte, que toda a imagem formada num espelho plano chamamos de imagem virtual. Por que virtual? Porque houve a necessidade do prolongamento. Chamamos de uma imagem direita, porque ela não foi invertida em sua posição, ou seja, ela é do mesmo posicionamento do nosso objeto. E como a gente havia falado anteriormente, ela tem o mesmo tamanho desse objeto. Agora, a gente tem que ressaltar também que no espelho plano a gente tem a inversão lateral. O que significa isso? Você tem a imagem direita, porém ela tem uma inversão lateralmente, ou seja, de forma lateral. Isso faz com que a gente tenha, por exemplo, à frente das ambulâncias, a maneira de se escrever justamente dessa forma. Por quê? Porque quando uma pessoa visualiza em seu retrovisor do carro, ela consegue observar a imagem dessa nossa configuração dessa escrita, como a gente de fato consegue ler naturalmente a palavra ambulância. Agora, por fim, para a gente encerrar essa nossa aula revisional, nós vamos ver campo de visão. O que é isso? Campo de visão é a região que a gente consegue observar uma imagem formada por um determinado espelho. Então, nós vamos ver o campo de visão do espelho plano. Então, nessa nossa primeira abordagem, nós temos reflexões em pontos diferentes do nosso espelho. Então, eu tenho uma reflexão aqui e outra reflexão aqui. O que eu faço? Eu acabo utilizando o limiar do meu espelho para que eu saiba como vai ser formada essa minha reflexão. Então, nessa região sombreada, significa que se eu tenho um objeto ali, eu consigo observar a sua imagem. Mas agora, como que a gente pode desenvolver uma maneira mais simples da gente observar o campo que é visível num espelho plano? Então, nós vamos visualizar a partir dessa nossa outra imagem. Então, nós temos várias maneiras diferentes para desenvolvermos isso. Essa é uma maneira bastante interessante que se encontra no livro de vocês. Então, eu tenho o observador. Eu sei que a gente tem a simetria no espelho plano, ou seja, o objeto tem o mesmo tamanho do que a imagem, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, então eu utilizo essa simetria. Eu coloco uma posição de uma possível imagem desse meu observador para aquele espelho. Então, utilizando a referência do espelho, aquela distância D do observador ao espelho, eu jogo para a imagem que é formada por ele. A partir dessa imagem formada por ele, eu utilizo uma linha prolongada para que eu saiba qual é o campo de visão que esse observador vai conseguir enxergar. Então, utilizando essa linha, a gente, saindo do observador, pegando as extremidades do espelho, a gente observa que essa região, esse observador consegue de fato visualizar qualquer objeto que esteja inserido aqui, nessa parte vermelha que a gente acabou achurando. Então, galera, por hoje é só. A gente tem esse período revisional bem tranquilo, com poucas considerações. A partir das próximas semanas nós vamos aumentar a nossa abordagem. Vou fazer alguns exercícios num outro vídeo para que fique mais claro a visualização desses nossos tópicos nesse momento. E qualquer dúvida vocês tiram comigo no Classroom ou pelo Hangout. Falou, um abração e bom estudo.